primeiro signo, vou falar sobre Judá, né? Esse sinal da mulher que a Bíblia se refere, então está conectado à constelação de Virgem, à figura do Espírito Santo. Então, o Apocalipse 12, ele afirma que essa figura dessa mulher, né, que estava vestida com o sol, que é um outro corpo celestial, onde o sol ele viaja, a eclíptica, a cada ano, ele entra no meio do corpo e entre o pescoço e os joelhos da constelação de Virgem. Tá? Ou seja, naquilo que eles traçavam um tipo de figura, o sol ele entrava nesse signo. Tá? Quando esses corpos celestes, como eu disse, eles se aproximam a essas regiões do firmamento, tá? É quando eles fazem uma espécie de retirada de um ser espiritual para este mundo. Isso ocorre com cada um de vocês e ocorreu com Cristo. Só que como Cristo é uma pessoa muito especial, era o Messias, esse fato dele, ele ficou demarcado, e por isso que ele estava na Bíblia, dessa maneira, codificado dessa maneira. Então, acontece que, vestindo, e aí o sol, ele fica nesse signo de Virgem durante aproximadamente 21 dias. Tá? Isso que é importante vocês entenderem. Tá? O Apocalipse ele declara que a lua estava sobre os seus pés. Esses também são outros detalhes, tá? Onde a gente consegue entender o nascimento de Cristo com precisão. Algumas pessoas falam, Samuel, o nascimento de Cristo não está na Bíblia. Ele está ali em Apocalipse 12. Tá? No ano que nós chamamos 3 antes de Cristo, Samuel, por que antes de Cristo seria o nascimento dele? Como é antes? É porque o que eles chamam de ano zero, ele tem um certo erro, tá? Porque a história, ela nunca é muito precisa. Agora, na questão celestial, até hoje nós temos programas, o Estelar e outros programas, que eles fazem toda a simulação dessa questão, e a gente consegue saber que lá no ano -3, antes de Cristo, o Sol e a Lua estavam em Virgem, e isso ocorreu apenas em um dia. Isso foi num equivalente ao nosso calendário, tá, pessoal? Numa espécie de 11 de setembro, onde havia uma configuração do Sol e da Lua, onde eles estavam visíveis na região da Palestina, entre o pôr do Sol e o pôr da Lua. Esse período de crepúsculo, sendo chamado de noite na Bíblia, porque crepúsculo, a Bíblia já chama de noite, tá? Em 11 de setembro, no ano 3, né, -3 antes de Cristo, o pôr do Sol entre as 18 horas e 18 minutos, tá? Né? Na verdade, o pôr da Lua, às 19h39. Tá? É quando eles entendem que era o sinal que esses, que eram a Escritura chama de magos, né? Mas eram estudiosos dessas questões do firmamento, do qual Daniel ele já tinha instruído, e eles foram guardando de geração em geração, porque eles sabiam que o nascimento do Messias estaria próximo. Isso aqui, essa live é interessante, porque logo virá já o próximo mês, o mês de setembro. E aí o pessoal sempre lembra daquela questão do 11 de setembro, né? Onde teve aquela questão das Torres Gêmeas. Nós sabemos que aquilo foi um ritual. As sociedades secretas criaram um tipo de ritual ali. Porque aquilo é uma forma de zombar aquilo que eles entendem que no calendário gregoriano era o nascimento de Cristo há mais de 2000 anos atrás. Tá? Isso é interessante. E eles fizeram um tipo de como se fosse uma espécie de zombaria disso. E aí é interessante que os outros corpos celestes, como Júpiter e a estrela Régulo, do signo de Leão, aí tem a questão da tribo de Judá, eles podiam ser vistos se aproximando dessa conjunção antes do amanhecer. Tá? E é interessante que o ângulo de observação e o movimento lento aparente entre Júpiter tenham tornado o encontro próximo, óbvio, nessa madrugada, que era uma espécie de, perto de um 12, entre o 11 para 12 de setembro, que seriam o quê? Poucas horas antes do nascimento do Messias. É quando Jesus ele nasceu dentro desse entendimento. Ou seja, esses magos ou sábios, na verdade o termo seria sábios, né? Eles não vieram para simplesmente adivinhar, mas eles sabiam com exatidão essa questão. Tá? Em Júpiter e Vênus, eles estavam em conjunção em Leão, no signo de Leão, em 12 de agosto de -3 a.C. No signo de Leão, e mais as estrelas errantes, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, tá? No signo de Virgem, eles estavam no pé da Virgem, nessa época. Isso é uma questão estelar que eles estudavam, tá, pessoal? No dia 14 de setembro
antes de Cristo, Júpiter e Regulus já estavam terminando sua conjunção em Leão, tá? Onde Jesus ele já teria o quê? Nascido. Ele já tinha nascido. Tá? Então essa combinação final no signo de Leão, que isso é o que determina a tribo de alguém, tá? Isso é o que fazia no mundo antigo. Hoje as pessoas elas pensam que herdam isso de alguém. Hoje está o pessoal fazendo exame genético, falando assim, eu sou de tal tribo, não sei o quê. Cara, não existe isso. As pessoas se misturaram e elas acham que através desses genes que ela seria da tribo de fulano de tal, eu sou sacerdote e tal, eu sou disso e tal. Na verdade, toda a humanidade é Israel. O sistema quer que você esqueça que toda a humanidade é Israel. E todos nós que nascemos ao longo do ano somos de alguma tribo de Israel. Porque ela é algo celestial que vem de lá. Isso ninguém tira de você. Não é através do exame genético que ele vai descobrir, mas da época e do momento que você nasce, onde é a permissão de Deus da tua vinda a este mundo. Da mesma maneira, Cristo ele foi por essa forma. Por isso que todos os sites que vocês procurarem, sites judaicos, eu não achei um que colocou o signo de Leão com o mês de setembro, porque nenhum desses sites, obviamente, nenhum deles aceita que Jesus ele é o Messias. Só que é interessante que eles acreditam que os signos e as épocas do ano e as tribos de Israel estão conectadas. Só que sempre quando chega na tribo de Judá, o que eles fazem? Eles retiram ela desse mês e geralmente eles colocam lá em Nisan. Sempre eles fazem esse erro, porque eles não querem nunca reconhecer de uma maneira mais profunda que Jesus, ele nasceu nessa época. E o interessante é que o equivalente a essa data no mundo hebraico, isso que é interessante, esse é o mais profundo. Porque o 11 de setembro é um dia, né? Mas no calendário hebraico, essa conjunção que aconteceu lá naquela época, era um 1º de Tishrei no calendário hebraico, que é a festa das trombetas, que anunciam a vinda de um rei. Ô glória! Jesus, da tribo de Judá,